Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo número 7 ao versículo número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 a 11. Vai dar que todos encontram. Deus tem uma palavra, irmãos, para nós nessa noite. Irmãos, eu não consigo reter aquilo que Deus nos dá. Não consigo. E nessa noite eu vou entregar tudo que Deus colocou para colocar na minha coração. Não vou deixar nada. A palavra de Deus, a palavra não é minha. Eu sou apenas vaso, sou apenas instrumento. Se Deus quer falar, deixa Deus falar. A palavra de Deus, ela tem 3 objetivos a atingir: consolação, exortação e edificação. Tem vezes que muitas vezes ela vem como fábrica, muitas vezes ela vem amarga, mas de repente, irmão, ela começa a ficar doce como mel. Assim é a palavra de Deus. Diz assim a palavra: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Está tranquilo que eu não vou fazer como Paulo, não vou até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam os reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou longamente até o romper da alva, e assim partiu. Deus me deu uma mensagem para ministrar nessa noite sobre as 4 janelas. 4 janelas. Olha para o seu irmão e fala assim: as 4 janelas. Irmãos, nós temos aqui a primeira janela. A primeira janela é a janela de Eutico. A janela de Eutico. Eutico, ele vinha para o culto, mas a sua mente estava lá fora. A mente de Eutico estava nas paixões do mundo. Ele estava ali, assentado no parapeito daquela janela, e Eutico estava olhando para fora, dentro da casa, assentado na janela, e olhando para o parapeito da janela e olhando para fora. E a primeira janela que nós queremos ministrar à igreja é a janela do sono. A janela do sono. Eutico se encontrava dormindo. Eutico adormeceu. Paulo começa naquele culto ministrar uma palavra de exortação, e o rolo que Paulo trouxe para aquele culto, irmãos, era um rolo enorme, e ele começou
Paulo começou a pregar naquele culto, e muita gente recebendo a pregação da palavra de Deus, mas irmãos, ele estava sentado no parapeito da janela, olhando para o mundo. O seu coração estava nas paixões desse mundo, enquanto Paulo pregava. De repente, o sono foi tão forte que ele começou a dormir. No terceiro andar, e eu pisava lá de baixo. Eu gostaria que todo mundo olhasse para a minha gravata, não começasse com o seu vizinho, olhasse para a minha gravata. E eu agora, ele cai no terceiro andar. Houve uma preocupação ali, os irmãos ficaram preocupados, porque o irmão Eutico, de tanto dormir, o sono do pecado, o sono das paixões mundanas, ele não conseguia se concentrar no culto, ele não conseguia, irmãos, estar ali atento o que o apóstolo pregava, ele não conseguia focar naquele culto. De repente ele cai, e os irmãos descem todos lá para baixo, preocupados. O que aconteceu com ele? Ele morreu, caiu no terceiro andar e morreu. E o apóstolo Paulo, irmãos, desce e pega Eutico, daquele abraço de Eutico, e Eutico revive. Eutico agora olha para os irmãos ali, e o milagre aconteceu na vida de Eutico. E trazendo, irmãos, para os nossos dias, há muitas pessoas nas igrejas, não estou dizendo aqui nesta igreja, mas nas igrejas, que vêm para o culto, mas o seu coração não está focado no culto, o seu coração não está focado na mensagem que o pregador está pregando, o seu coração não está focado no louvor que alguém está louvando a Deus. Ele está aqui dentro, mas ele está no parapeito da janela, ele está olhando lá para fora, ele está aqui dentro, mas um pé aqui dentro e um pé lá fora, como estava Eutico. É o crente, igreja, Raimundo é o crente que o seu pé está dentro da igreja e outro está no mundo. Deus quer ressuscitar Eutico dentro da sua casa. Como Paulo pega agora, abraça Eutico, e Eutico revive. Deus também nesses últimos dias vai pegar Euticos dentro da sua casa. O Espírito Santo vai abraçar os Euticos e vai fazer eles reviver e despertar do sono. Aleluia! Aleluia! Eutico não estava focado no culto. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que já é hora, não é amanhã, não é depois da manhã. A Bíblia diz que já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto, desde quando nós aceitamos a fé. Aleluia, Deus! Por alguém não focar no culto, por alguém vir na casa de Deus como se aqui fosse um teatro, como se aqui fosse uma praça, como se aqui fosse um lugar de encontro, um lugar de
sono que eu te dou. Paulo, ele escreve aos irmãos de Coríntios e diz para os irmãos examinar a si mesmo. Examinar a si mesmo antes de tomar da ceia do Senhor. E Paulo diz aos irmãos de Coríntios: por causa disso, vocês participam da Santa Ceia do Senhor sem ter noção, como se estivesse comendo qualquer comida, se alimentando de qualquer comida. Você não tem noção, você não está focado na ceia, você não está ali com o senso, dizendo assim: Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, Tu és aquele que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para me dar a salvação. Irmãos, quando nós não focamos nas reuniões que participamos, quando nós não focamos na Santa Ceia, nós passamos a dormir. Eu sou o primeiro em dormir. Muitas vezes, irmãos, pessoas dormindo dentro da igreja. Dormir é um passo para morrer. E Paulo diz: por causa disso daí, há muitos fracos, há muitos doentes, irmãos. Tem muita gente fraca dentro da igreja, tem muita gente doente dentro da igreja. E Paulo diz: e tem muitos que dormem. Tem muitos que dormem dentro da igreja. Está na condições de eu estar dormindo, mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Levanta, 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 desperta, levanta entre os mortos, acorda entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Talvez você queria ter uma palavra diferente nessa noite, mas eu não tenho uma palavra diferente para entregar para você nessa noite. É a palavra que Deus colocou no meu coração. A janela de Deus, a janela do sono. Por causa disso, aí entre vós muitos doentes, fracos, e os que dormem. Mas Deus, nessa noite, Ele está pegando alguém aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está abraçando alguém aqui nesta noite. Aleluia! O Espírito Santo de Deus já desceu aqui nesta noite. Ele já está aqui nesta noite para pregar aquele crente que caiu lá embaixo, que caiu no terceiro andar. E o Espírito Santo começa a levantar para dar um avivamento na sua vida. Aleluia! É por isso, irmãos, que tem muitos cultos frios, muitos cultos gelados, muitos cultos, irmãos, que a neve entrou dentro da igreja. Sabe por quê? Tem muita gente dormindo. Quem dorme não ouve, quem dorme não dá glória, quem dorme não fala línguas estranhas. Nós só estamos no passo do gato, irmãos. Deus só está no passo do gato. Deus vai bradar aqui hoje. Deus vai bradar aqui hoje. Aleluia. A janela de Deus, a janela